preste muita atenção em tudo que vai ser dito aqui hoje. Tudo. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías. Quero começar por aqui. Capítulo de número 55. E versículo de número 6 e o versículo de número 7. Livro do profeta messiânico Isaías. Capítulo de número 55. Versículo de número 6 e versículo de número 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Clame por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, e voltem para o Senhor, que terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Amém? Repita comigo: e Ele dá de bom grado o seu perdão. Amém? Poder sentar glorificando o nome de Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto Ele está perto. Eu creio que para todos que estão aqui nessa noite não é novidade para ninguém que nós estamos já vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Estamos vivendo os últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele nos prometeu que voltaria. E isso vai acontecer. Ninguém vai poder impedir a volta do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse no Sermão da Montanha que esses dias seriam dias muito difíceis. O mundo seria abalado nos últimos dias da igreja na face da terra. E nós estamos vendo hoje que nada mais é estável. Estamos vivendo uma instabilidade muito grande, tanto de governo, como até mesmo da parte da natureza. Já estamos vivendo esses dias difíceis, dias de perseguição, dias de muita luta, dias que antecedem a volta de Jesus. E o que nós precisamos entender é que nós já estamos vivendo uma grande batalha para nos tirar do céu, para nos tirar do convívio de Deus. Hoje, a relatividade da verdade tem levado a muitas pessoas a conhecer um Deus que não é Deus, a conhecer um caminho que não é o caminho de Deus. E há muitas pessoas sendo enganadas.
E esse caminho, essa proposta de crença, de falso evangelho, não consegue deixar a pessoa numa instabilidade espiritual. Quando chegam os momentos difíceis da vida, as lutas, tribulações, adversidades, não tem fundamento, não tem base, não tem alicerce. Porque está sendo desvirtuado a palavra do Senhor. Então o profeta Isaías, que profetizou sobre Jesus 700 anos antes de Jesus nascer, ele já preveu, foi revelado ao seu coração: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Por quê? Porque vai chegar uma hora que isso já não vai ser mais possível. E nós precisamos manter a nossa esperança viva, mas naquilo que é real, igreja. Naquilo que é de Deus, igreja. Não em falsas coisas. Aleluia, fantasiada de evangelho. Há um trabalho, preste bem atenção, por favor. Há um trabalho de desconstrução das leis espirituais criadas por Deus. Há um trabalho de desconstrução nesse mundo das leis espirituais criadas pelo Criador, por Deus. Aleluia. Porque pior do que uma mentira é uma falsa verdade. Guarda isso no teu coração. Pior do que uma mentira é uma falsa verdade. E nós estamos vendo essas falsas verdades sendo introduzida dentro da igreja. E eu vou te explicar por quê. Antônio Gramsci, um filósofo marxista, nascido em 1891, ele entendeu que as pessoas tinham alma. Entenda isso, por favor. Antônio Gramsci, filósofo marxista, nascido em 1891, entendeu que as pessoas tinham alma. O que esse secretário do diabo fez? Ele chegou nas pessoas que matavam os cristãos, que fechavam a igreja, e disse para eles assim: olha, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão fazendo tudo errado. Se você mata um cristão hoje, você fortalece a fé de mais 100. Porque Paulo deixou escrito: morrer para Cristo é lucro. Aleluia. Então ele entendeu que matar cristão não adiantava, fortalecia mais cristão. Fechar a igreja também não, porque se você fecha a igreja deles hoje, eles vão se reunir em porões, nos altos dos montes, em casas abandonadas. E eles crescem, a fé deles cresce ainda mais. Então esse secretário do diabo, Antônio Gramsci,
Gramsci, ele teve a ideia de algo que até hoje está no meio da sociedade e faz parte do seu dia a dia. Ele teve a ideia da hegemonia cultural. Por quê? Porque ele entendeu que matar cristão não adiantava, que fechar a igreja também não. Então o que ele fez? Ele falou assim: vamos entrar dentro da igreja. Vamos entrar dentro da igreja e vamos desconstruir tudo que eles aprenderam até hoje na mente deles. Quem está entendendo, diga amém. Então hoje o diabo não mata mais cristão. Hoje o diabo não fecha mais igreja. Hoje o diabo entra dentro da igreja para desconstruir as verdades bíblicas instauradas por Deus. Hegemonia cultural, domínio psicológico das massas. Amém, Jesus? E eu vou dar algum sinal aqui para você: hipergraça. Amém? Teologia da prosperidade. São algumas das aberrações que estão sendo pregadas aí fora, usando a hegemonia cultural. E o diabo dentro da igreja. E é interessante que João, 1 João, o apóstolo João disse na sua carta de 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está no maligno. Ou que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Então entenda, existe uma batalha espiritual para que você não conheça a verdade sobre Deus. Porque se você foi enganado pela hegemonia cultural, que hoje está instaurada dentro das igrejas, de muitas igrejas, graças a Deus aqui não, porque nós temos compromisso com a palavra verdadeira. Você não vai conseguir encontrar o abrigo necessário para a sua vida. Então João, ele já disse, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Se somos de Deus e o mundo inteiro está sobre o poder do maligno, então nós estamos em guerra. É batalha, é luta. Porque o diabo, ele não vai descansar. E ele vai tentar de todo jeito derrubar você, a sua família, destruir a sua vida. E é por isso que nós não podemos viver um evangelho que não é de Jesus Cristo. Não podemos viver uma palavra que não foi Deus que escreveu. E precisamos lutar com todas as nossas forças para permanecer de pé, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. O diabo, infelizmente, controla o sistema do mundo inteiro, pois o homem lhe deu este direito através do pecado, da transgressão da lei. Quando Deus fez Adão, ele já havia feito a terra, o mar, os animais do mar, os animais da terra, os animais que voam.
Ele já tinha feito o planeta Terra. E ele criou o homem para quê? Ele criou o homem para que o homem tomasse conta de tudo isso. É interessante que a palavra do Senhor diz que nós somos a coroa da criação de Deus. O mais complexo projeto de construção foi o homem. E posteriormente a mulher, tirada de uma da costela de Adão. Mas o homem falhou na sua missão. Ao desobedecer o Criador, ele abriu mão de tomar conta deste planeta. E pelo pecado da desobediência, da transgressão da lei, todo mundo foi entregue para Satanás. Pastor, que isso? O sistema desse mundo, quem controla é o diabo. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? O sistema desse mundo, o sistema de hegemonia cultural, o sistema de financiamento de guerra, o sistema capitalista, que muitos têm muito e outros não têm nada, desigualdade social, enfermidades, pragas, pestes, furacões, tempestades, vulcões, terremotos. Mas pastor, eu li que Deus está sentado no trono, no controle de tudo. Sim. Sim, Deus está sentado no seu alto e sublime trono, no controle de todas as coisas, aleluia, e nada sai fora do seu controle. Quem está entendendo, diga amém. Mas o sistema desse mundo foi entregue nas mãos do diabo, através do pecado. E aonde o pecado está, aonde o pecado reina, aonde o pecado controla, ali a morte. Porque o salário do pecado é a... O salário do pecado é a... Essa foi uma das causas que Jesus ressuscitou. Porque Jesus não tinha pecado. E quando a morte chegou para cobrar o seu salário, não encontrou mais Jesus. Ele já havia ressuscitado. Amém? Então nós precisamos, irmãos, como verdadeiros homens de Deus e mulher de Deus, entender esse processo que está acontecendo no planeta inteiro. Porque o diabo controla a mídia, a televisão, ele controla a internet, ele consegue controlar tudo que nós estamos vendo. E o intuito é usar isso contra nós, para que nos afastemos do reino de Deus. Então é uma coisinha aqui hoje, é uma coisinha ali amanhã. E quando você vê, você já se esfriou. Da presença de Deus. Na quinta-feira, eu conversei com o irmão aqui e falei: irmão, está acontecendo, irmão. Pega firme. Pastor, estou meio desanimado. Eu falei assim: irmão, você tem mais coisa para ser animado que desanimar.
Porque o nosso Deus é poderoso. Amém? Quem verdadeiramente está na presença de Deus e conhece a Deus, você pode até não acordar um dia bom, mas sempre vai haver esperança de um novo dia na sua vida. Sempre vai ter esperança da vitória na sua vida. Sempre vai ter esperança, e aquele pensamento brota do seu interior, porque é o Espírito Santo dentro de você, falando assim para você: hoje está ruim, mas amanhã Deus vai mudar a sua história. Aleluia! Sabe por quê? Porque nós cremos naquele que nos escolheu. Aleluia! Então nós precisamos tomar algumas iniciativas, dar alguns passos importantes, não através de nós mesmos, não, mas guiados pela palavra de Deus. E o primeiro passo que nós temos que dar, Romanos 12, 2. Pode abrir sua Bíblia aí. Romanos 12, 2. Aleluia. Preste atenção no que o apóstolo Paulo vai ensinar à igreja que está em Roma. Esse é o primeiro passo para mudar toda a história da nossa vida. Porque a história da sua vida só muda quando você muda a sua maneira de pensar. Sem mudança de pensamento não tem mudança de vida. E olha o que Paulo ensina: não se amolde aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Aonde que tem que acontecer renovação? Aqui, ó. Coloca a mão assim, ó. Coloca a mão assim. Fala assim: aqui. É aqui que tem que ter renovação de Deus. Amém? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está ensinando um caminho para a transformação de vida. Essa transformação de vida que nós vamos alcançar na terça-feira no nome do Senhor Jesus. Depois de andarmos, passearmos e nos alimentarmos da palavra de Deus nesses 4 dias. É interessante que Paulo diz: não se amolde aos padrões desse mundo. O que ele está falando? Olha, cuidado para se misturar com a multidão. Cuidado. É interessante que tem uma passagem que quando Jesus sai de Jericó, depois que Zaqueu aceitou Jesus no seu coração e mudou de vida, uma grande multidão caminha com ele. E o que me chama a atenção é que havia um cego chamado Bartimeu, que estava à beira do caminho. E só esse cego enxergou. Pastor, como? Ele era cego. Mas ele enxergou, só ele, que Jesus era filho de Davi. E o termo filho de Davi era reconhecer Jesus como filho de Deus. A multidão não reconheceu, porque a multidão só estava atrás de Jesus por causa de pão e peixe e dos milagres. Teve um dia que Jesus
Eu creio que eu cansado, porque o fardo é pesado. Ainda mais lidar com pessoas incrédulas, deve ser um peso muito grande. Jesus chegou na praia de Cafarnaum, pegou ali um barquinho, sem falar nada para ninguém, saiu da Galileia e foi para a Judéia. Queria ficar longe das pessoas. As pessoas vieram correndo, tudo desesperado, chegaram na praia: cadê Jesus? Cadê Jesus? Eu estou com fome. Cadê Jesus? Aleluia, eu estou querendo pão, estou querendo peixe. Ai, eu estou querendo um milagre. Cadê Jesus? Sabe o que eles fizeram? Alguém falou para eles: olha, eu acho que ele pegou um barco aqui e ele foi para a Judéia. Sabe o que eles fizeram? Eles cartaram todos os barcos que estavam lá, empoleiraram tudo em cima do outro, quase afundando, atravessaram. E quando eles chegaram do outro lado, encontraram com Jesus. Sabe o que eles falaram para Jesus? Em vez deles reverenciar o Filho de Deus, chegaram para Jesus assim: que hora que o Senhor chegou aqui? Que hora que o Senhor chegou? Porque nós fomos atrás do Senhor lá, e o Senhor não estava lá, e nós viemos correndo. Que hora que o Senhor chegou aqui? E por que o Senhor veio para cá sozinho? Cobrando Jesus de alguma coisa. Como que Jesus fosse obrigado a fazer alguma coisa por nós. Entenda, nada que nós fazemos aqui hoje, ou durante o ano inteiro aqui dentro dessa igreja, vai fazer Deus ficar melhor, mais forte. Deus já é único, poderoso e não tem falta de nada. Amém? Nada que nós fazemos aqui muda Deus. Mas tudo que nós fazemos aqui dentro muda nós. O nosso coração, a nossa fé em torno dele. Então o que nós fazemos aqui muda a nossa vida. Pois bem, quando nós entendemos que Paulo está dizendo para os crentes em Roma, para que eles não copiassem a maneira de viver dos romanos, nós começamos a entender que Deus não quer que nós copiamos a maneira de muitos que estão lá fora, e até de igreja e de cristãos, que falam que é de Deus, que se acham que é de Deus, mas não estão vivendo a palavra do Senhor. Porque hoje o modernismo chegou dentro da igreja. Eu não sou contra a tecnologia. Eu acho que toda tecnologia dentro da igreja, se é para alcançar almas, é bem-vindo. Quer colocar um telão de LED aqui, parede inteira? Glória a Deus. Quer colocar um som aqui computadorizado, digital? Glória a Deus. Mas uma coisa é você querer modernizar a palavra do Senhor, para que seja mais leve a sua cruz. Isso não pode acontecer. Jesus foi afligido, nós também seremos. Se ele pagou um preço, nós temos que pagar o nosso. Quem está entendendo, diga amém. Então não adianta você querer viver um evangelho light, uma palavra de Deus que não está escrita, porque isso não vai trazer nenhuma benfeitoria na sua vida, mas sim malefícios, porque isso leva a pessoa para baixo de maldição. Não se molde aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ei, olha para Jesus. Permita Jesus renovar a sua mente. Permita Jesus mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de enxergar. Permita isso. E por que Deus quer isso?
Por que Paulo estava insistindo para a igreja de Roma fazer isso? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Mas você só vai encontrar isso. Você só vai encontrar, aleluia, essa bênção na sua vida, que é, aleluia, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quando você começar a entender que não adianta, aleluia, você viver uma falsa verdade, aleluia, adianta você viver a verdade, custe o que custar. Custe o que custar. Nem se for a própria vida, por amor de Jesus Cristo. Então está infiltrado dentro das igrejas falsos pensamentos, que parece ser verdade, mas é a palavra de Deus distorcida. Vou dar exemplo, eu falei sobre a hipergraça. Muitas igrejas aqui em Guará estão pregando a hipergraça. Parece ser uma coisa bonita, né? Hiper, super, magnífica. Hipergraça. O que eles pegaram? Eles pegaram a verdade e inverteram ela. O que a hipergraça prega? Que em vez de Jesus justificar o pecador, porque assim está escrito na Bíblia, a palavra de Deus original, que Jesus ele justifica o pecador. Não, a hipergraça fala, vai ser justificado o seu pecado. Inverteu. Amém? Uma falsa verdade. Aí então um monte de gente, bem, se Deus justifica o meu pecado, meu irmão, ó, prato cheio para mim. Eu peco hoje, peco amanhã, peco depois da manhã, peco o mês inteiro, peco o ano inteiro. Jesus está justificando todo dia o meu pecado. Quem está entendendo, diga amém. É tudo que o homem queria. É tudo que o homem queria ouvir. Por quê? Porque nós temos uma tendência ao pecado. Se você não matar esse velho homem que há dentro de você, você vai viver sempre pecando contra Deus. Amém, Jesus? Então, essa falsa verdade tem levado muita gente para o buraco. E aonde tem sido pregado isso, está cheio. Lotado. Porque quem não gosta de ouvir o que quer ouvir? Hã? Quem não gosta de chegar na igreja e falar assim, não, eu tenho amante, eu faço isso, eu faço aquilo, entendeu? E o pastor fala, ó, fica aí na presença de Deus, irmão. Hipergraça. Deus não está preocupado com isso não. Deus está preocupado com o seu coração. Amém? Mas essa verdade, ou essa falsa verdade, vai levar para o céu? A pessoa vai garantir sua salvação baseada nisso? Não. Cuidado. Cuidado. Então o que nós podemos entender? Que tudo nesse mundo e fora dele, no mundo espiritual, está voltado para onde? Para a mente humana. Entenda isso. Está voltado para a mente humana. Olha o que o diabo fez com Hitler, quando tomou a mente de Hitler. Fez um homem sanguinário. Olha o que o diabo fez com Stalin, quando tomou a mente de Stalin. Olha para você ver. Olha o que o diabo fazia quando tomava a mente dos imperadores romanos. Coliseu,
Muitos irmãos nossos morreram lá. Quando o diabo toma a mente do humano, do ser humano, meu irmão, o diabo tem capacidade de fazer deste homem uma máquina de guerra, autodestruidora, da sua própria vida e tudo que está em volta dele. Então Paulo já sabia disso e por isso pediu para os cristãos de Roma renovar o seu entendimento, para que eles não copiassem os romanos, senão eles iam também perder sua salvação. Guarda isso. A mente humana é o maior campo de batalha que existe, porque tanto na terra como fora dela, no mundo espiritual, está voltada para a mente humana. Está voltada para desconstruir as verdades espirituais de Cristo, para transferir uma mentira para dentro de você. Nenhum pensamento de homem ou mulher é órfão. Tem por pai o diabo ou tem por pai Deus. Nenhum pensamento que vem à sua mente é órfão. Se é pensamento mau, você já sabe. E é por isso que nós temos que manter a nossa mente focada no Senhor, renovando a nossa mente todo dia através da palavra de Deus, porque nela você pode confiar e banir os pensamentos maus que vêm do mundo sobre nós. Não permitir que isso entre dentro de nós, não permitir que isso faça parte dos nossos pensamentos. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Então esse é o primeiro passo. O segundo e último passo desta noite, para começarmos a ter essa renovação de mente, para começarmos a ver a mão de Deus na nossa vida, para começarmos a enxergar tão miseráveis que somos e tão poderoso é que é Deus. Porque quando nós nos colocamos no nosso lugar, pequeninos, falhos, cheios de defeito, pecadores, nós vamos a quem? A Deus, que Ele é o único que pode redimir as nossas vidas. Ele é o único que pode, aleluia, nos tirar do lamaçal do pecado. Então Paulo também pensou nisso. Em Colossenses 3, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Colossenses 3, 1, 2 e 3. Olha o que Paulo diz. Esse é o segundo passo. O primeiro passo é permitir a renovação da nossa mente. É começar a tirar os olhos do mundo e olhar para Deus. Amém? E olha o que Paulo vai ensinar agora. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, a ressurreição com Cristo, ele está falando de uma nova vida. Ele está falando que aquele velho homem pecador, aquele velho homem sanguinário, que aquele velho homem traidor, que aquele velho homem mentiroso morreu. E assim como Cristo ressuscitou, um novo homem, uma nova mulher ressuscitou com Cristo, abandonando a velha vida, os velhos costumes, para ter uma vida nova, de novos costumes, mas agora baseada com a palavra de Deus e com aquilo que rege o reino do Senhor. Então Paulo diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurai as coisas que são do alto. Meu irmão, se eu quero transformação de vida, se eu estou querendo algo novo para mim, Paulo está ensinando: vai buscar em Deus. Quem está entendendo, diga amém. Vai buscar em Deus, porque Ele é Deus e Ele tem a capacidade de mudar a sua vida. Aleluia!
Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurai as coisas que são do alto, aonde Cristo está. Cristo está na terra. Ele ressuscitou e foi para o seu reino. Temos que buscar nele. Aleluia. Aonde Cristo está sentado à direita de Deus. E olha o versículo 2: mantenha o seu pensamento nas coisas que são do alto. Olha o que Paulo está ensinando: quer vencer, quer ter vitória, quer mudar de vida, quer ser um novo homem, quer ser uma nova mulher, quer ter uma nova família, quer ver filhos restaurados, quer ver portas sendo abertas, quer ver cura chegando, quer ver resposta de oração acontecendo na tua vida. Então, aleluia, mantenha os pensamentos nas coisas que são do alto. Aleluia! E não nas coisas da terra. Meu Deus do céu. Mas claro que isso nem desenhando. Aleluia. Você não vai conseguir mudança, não vai conseguir transformação na sua casa, não vai conseguir manter o seu casamento, não vai conseguir, aleluia, sabe, tirar os teus filhos do caminho errado, se você manter a sua mente nessa terra. Não adianta. Pastor, mas eu vivo na terra. Sim. Mas o seu lugar não é aqui. Estamos como peregrinos nessa terra. O meu coração, a minha vontade é de voltar para casa, porque o céu é o meu lugar. Aleluia. Então Paulo disse: procurai as coisas que são do alto, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. E no versículo 2, mantenha o pensamento nas coisas que são do alto, renovação de mente, aleluia, e não nas coisas da terra, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Nós nascemos de novo, nós morremos para o mundo. Amém? Nós não temos mais prazer nesse mundo, porque se nós ainda estivéssemos no mundo, nós não estaríamos aqui nesse culto, nós estaríamos lá, aleluia, na avenida, sabe? Curtindo o carnaval. Quem está entendendo, diga amém. E sabe por que nós não estamos mais lá? Porque Jesus, aleluia, cruzou o nosso caminho e a luz dele brilhou no nosso entendimento. E hoje conhecemos que ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós abandonamos aquilo lá. Outrora, no passado eu estava lá. Pastor, por que o senhor não vai mais lá? Porque eu vi que Jesus é melhor do que aquilo. Eu entendi que aquilo é errado e Jesus é o certo. Ele conquistou meu coração, Ele mostrou para mim a sua verdade. Amém? Então, irmão, está aqui a chave da sua vitória. Esse é só o primeiro dia. E esta revelação já está conquistando o seu coração. Buscai as coisas que são do alto, renovando a sua mente. E não as coisas da terra. Inversão de valores. Teologia da prosperidade. Está sendo pregado em várias igrejas aí. Você tem que ficar rico. Você tem que conquistar. Você tem que ter meta. Você tem que ser ágil. Você tem que ser inteligente. Você tem que ser o bom da boca. Você tem que ser o cara. Cadê Jesus? Cadê Jesus? É só o homem, é só o homem, é só o homem. Buscar as coisas dessa terra. Riqueza é dom. E Deus não dá para qualquer um. Por isso, se tem gente querendo ficar rico, se você não tiver o dom de Deus, pode morrer trabalhando que não fica.
Quem está entendendo, diga amém. Agora, prosperidade é um segmento de vida. Por quê? Porque a prosperidade vem para a vida daquele que é fiel a Deus. E ser fiel a Deus é uma prática de vida. Se guardar para Deus é uma prática de vida. Não falar como o mundo fala é uma prática de vida. Não fazer o que o mundo faz é uma prática de vida. É uma prática de vida que honra Jesus Cristo. E é isso que muda a nossa vida nessa terra. Quando nós declaramos para Jesus que Ele é o nosso Deus. E que Ele está para nós acima de tudo e acima de todos. Quem entendeu, diga amém. Eu vou parar por aqui. Amanhã eu vou continuar. E amanhã nós vamos dar mais um passo rumo a essa transformação da nossa vida. Mas veio poucas pessoas hoje, não se preocupe com isso. Que bom que você está aqui ouvindo essa verdade. Há muitas pessoas que souberam o que ia acontecer, mas abriram mão de receber algo de Deus essa noite. Amém, Jesus? Sabe quando você... Quem gostaria? Acho que é melhor para mim, para você entender. Quem gostaria de chegar assim e falar assim: olha, eu quero aquela barra de chocolate. Ah, é R$10. Você tinha R$10, compra a barra. O cara entrega para você meia barra. O que você vai fazer? Você vai pegar a meia barra, vai enfiar no bolso, vai vir embora? O que você vai falar para a pessoa? Ô, meu amigo, eu queria aquela barra de chocolate, aí você me deu meia barra de chocolate. E aí essa pessoa pegar e falar para você: é isso que você merece. Porque ontem tinha a barra inteira. Você não veio ontem, hoje você recebe a metade. Quem está entendendo, diga amém. Assim é o reino de Deus. Quando você investe o que é certo, você tem o retorno do que você investiu. Mas quando você investe de uma maneira errada, você vai ter o retorno daquilo que você não queria. E tem muitas pessoas abrindo mão das bênçãos de Deus. Por quê? Porque não gostam de pensar, porque não gostam de estudar, porque não gostam muitas das vezes de entender a palavra de Deus. Mas quando nós entendemos essa verdade, não há portas fechadas, não há limites para aqueles que vivem a verdadeira palavra do Senhor. Amém, Jesus? Quem entendeu, diga amém. Fique de pé nessa noite.